Muito boa noite, bem-vindos ao Autárquicas 2021, desta vez no Conselho de Amarante. Tenho o gosto de ter Hugo Carvalho, é o candidato pelo Partido Socialista a essa Câmara Municipal. Antes de começarmos a nossa habitual conversa, um pequeno vídeo que nós preparamos para si. Hugo Carvalho nasceu a 17 de agosto de 1987 e foi reeleito para um segundo mandato como presidente da Comissão Política Conselhia de Amarante nas eleições de 2020. É, desde 2013, membro da Assembleia Municipal de Amarante, tendo sido ainda presidente da Federação Distrital do Porto da Juventude Socialista. Engenheiro civil de profissão, Hugo Carvalho concluiu um mestrado em Engenharia Civil e especialização em Gestão de Projetos. Tomou posse como deputado na Assembleia da República em julho de 2017 e foi eleito deputado pelo Círculo Eleitoral do Porto nas eleições legislativas de 2019. E é com muito gosto Hugo, que eu recebo aqui, é um gosto enorme ter o Hugo Carvalho, Gosto é meu. já um deputado da nação, não podemos esquecer isso, que nos representa na Assembleia, no Parlamento, né? No Parlamento. E agora com um novo desafio. Bem-vindo. Obrigado ao novo canal por permitir dar este espaço no contexto regional, abrangente, a todos os candidatos. E é muito importante que isso aconteça, porque neste período em que nós procuramos informar os eleitores, em que nós estamos na reta final também das campanhas políticas, é importante haver estes espaços que as pessoas possam encontrar informação sobre aquilo que é os projetos que os partidos colocam em eleições. E o novo canal está de parabéns por isso. É fazermos um bocadinho a democracia, não é? Porque se as pessoas não conhecerem os candidatos, como é que votam? Exatamente, É exatamente. assim. Ou eu sei que em Amarante e até no país toda a gente o conhece, mas eu vou querer saber um bocadinho mais de si pessoal, não o político, o homem. Quem é este tu? Então, o meu nome é o Carvalho, tenho 34 anos, sou engenheiro civil de formação. A minha primeira paixão é mesmo a engenharia civil, que exerci até 2017. Fiz a minha formação toda escolar em Amarante. Depois fui estudar para a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde fiz os 5 anos do mestrado em Engenharia Civil. Fiz uma especialização em Geotecnia, que era a parte que mais me interessava. E, entretanto, fui sempre tendo, simultaneamente ao meu percurso profissional, sempre um bichinho pela política. Eu sou militante de um partido político desde os 18 anos. Portanto, que é o PS. Que é o PS. Porque era o partido... Nessa altura era o JS. Sim, eu inscrevi-me mais cedo até no Partido Socialista. Então não é um J? Sou, com muito orgulho. Não tenho, até porque acho que as juventudes partidárias têm um papel importante e até aqui no desenrolar da conversa até podemos falar de algumas histórias interessantes. Mas eu inscrevi-me primeiro como militante de um partido, do Partido Socialista. Na altura até não conhecia a Juventude Socialista, porque eu entendia que era importante que, quando desenvolvíamos a nossa atividade crítica, o nosso pensamento, era importante perceber qual é que eram os partidos que mais se identificavam com a minha ideologia de vida. E, de facto, procurei esclarecer-me sobre os partidos. O partido político que mais me identificava era o Partido Socialista. Dirigi uma carta ao secretário-geral a manifestar a minha disponibilidade para colaborar com o partido, que me foi respondida, curiosamente. Quem era na altura? Na altura, o primeiro-ministro era o secretário-geral do Partido Socialista, era o primeiro-ministro José Sócrates. E então, a partir daí, fui fazendo uma militância ativa, depois também na Juventude Socialista, mas fui sempre conjugando isso com o meu perfil profissional, e sempre trabalhando e exercendo a minha função de engenheiro civil. Mais tarde fiz uma pós-graduação em gestão de projetos, porque também era uma área que gostava. Eu acho que hoje em dia o próprio engenheiro civil já tem que ter uma componente de gestão mais forte. Enfim, depois em 2017 fui eleito para a Assembleia da República, fiz 2 anos da anterior legislatura. Em 2019 fui reeleito nas listas do Partido Socialista pelo Círculo do Porto e tenho estado a fazer esse trabalho. Obviamente que numa segunda legislatura com muitas diferenças face à primeira, E que nos deu a honra de estar aqui no nosso debate, que fizemos um debate. Exatamente, já o novo canal nessa altura, também aqui Porto, na Casa da Cultura de Paredes. É verdade. Um debate bastante Moderado abrangente. pelo Panda, um abraço para o Alexandre Panda, um grande jornalista que também colabora aqui connosco. E foi realmente, um jovem com 34 anos, engenheiro civil, deputado. O que é que o motiva a ser candidato à Câmara Municipal de Amarante? Podia estar. Essa pergunta é que muita gente tem feito. Eu acho que nós na vida política, quem gosta de estar na vida política, quem quer ser militante, tem que estar disponível.
esse é um primeiro aspecto. E eu tinha dito muitas vezes, já tinha dito a várias pessoas, que eu estaria disponível para ser candidato à minha junta de freguesia, se o partido assim o entendesse por necessário. Ao longo do processo das autárquicas, nós fizemos uma ampla auscultação com os nossos presidentes de junta, com autarcas do Partido Socialista, e vimos aquilo que podiam ser opções que o partido tinha. E dentro dessa escolha dessas opções, trabalhámos até durante algum tempo numa solução que ganhava forma, e depois percebemos que se calhar não deveríamos ir por esse caminho sem nenhum tipo de ruptura ou divisão. Aliás, as pessoas continuam todas juntas no mesmo projeto, porque entendemos que naquele momento, eventualmente, eu reuniria mais condições ou melhores condições para ser o candidato do Partido Socialista. Obviamente que, do ponto de vista político, essa decisão para mim foi fácil, porque entre fazer política na Assembleia da República ou fazer política na minha terra, a minha opção é clara, quero fazer política na minha terra. Foi a sua terra que o pôs na Assembleia. Exatamente. Portanto, esse caminho nunca o esqueci. Eu sempre eu tenho dito isto, eu fiz uma compilação das vezes que disse o nome Amarante na Assembleia da República. E eu até fiz esse paralelismo com as vezes que disse Vila Meá também na Assembleia da República. Mas, do ponto de vista político, era para mim fácil decidir. O meu partido era o presidente da Comissão Política, tinha responsabilidade por estar na Assembleia da República e, portanto, se era preciso essa mesma disponibilidade, eu tinha que manifestar. Obviamente, do ponto de vista pessoal, também tinha que verificar e familiar se reunia essas mesmas condições, até porque tenho uma filha de 2 anos e uma filha a caminho. Já são duas. Vem a caminho, portanto, para janeiro. Para janeiro. Está a contribuir pela natalidade. Pela natalidade. E, portanto, essas questões pessoais também contaram. Eram muito importantes. Mas, felizmente... Mas tem o apoio total da sua esposa. Sim, total apoio, até porque ela também sempre cresceu em ambiente político. E felizmente, eu já disse isso até na minha apresentação de candidatura, felizmente tenho uma enorme retaguarda familiar com os meus pais, que estão reformados e que cuidam também da minha filha ou dos meus sogros. Portanto, temos uma excelente retaguarda familiar, porque senão também... é importante ter o isso é importante. A política não é diferente, fazer política não é diferente do que a nossa vida, desafios laborais que nós também aceitamos. A retaguarda familiar é muito, muito importante. Amarante é um concelho lindíssimo. Tem sítios, sons que me encanto, e somos parceiros até do Golfo de Amarante, fazemos lá muito trabalho. Quais são as suas principais preocupações e as suas principais propostas para estes 4 anos? O que é que se propõe? Amarante tem muitas potencialidades. A primeira delas é este cartão de visita. Nós não precisamos fazer nada. Amarante vende. Vende porque é uma cidade lindíssima, que tem enormes recursos naturais, o património, tem história, tem artistas que se projetaram Portugal e projetaram além fronteiras de Portugal e que hoje nos ajudam a consolidar também uma marca para Amarante. Mas Amarante tem muito mais do que isso. Tem uma centralidade que sempre a acompanhou, que faz com que quem queira fazer um projeto político para o Concelho de Amarante não pode esquecer isso. Nós estamos muito perto de eixos rodoviários importantes. Nós estamos centrados entre várias capitais de distrito importantes, Porto, Vila Real, Braga, cidades como Guimarães ou polos como Famalicão. E esses aspectos não podem ser descurados quando nós estamos a fazer um projeto político. A centralidade que Amarante tem face a quem vem de Celurico, de Cabeceiras, de Mondim, das terras de Basto, que tradicionalmente, para se deslocar para áreas mais litorais, passavam pelo Amarante. Amarante sempre teve esta centralidade. E, portanto, o projeto político tinha mesmo que assentar por isso. Não obstante destas potencialidades que Amarante tem, aquilo que nós verificamos, e os dados dos últimos censos mostram isso, Amarante perdeu população. Perdeu 7,4% da população. Perdeu mais do que a média nacional, perde mais do que a média da nossa região, perde mais do que os concelhos mais comparáveis da região do Tâmega e Sousa. E, portanto, isso é uma chamada de alerta, que alguma coisa não está a correr bem. E, portanto, essa foi a premissa base do nosso projeto político. Um concelho que perde população é um concelho onde não está a correr tudo bem. E, portanto, o nosso desafio encaixou nisso. Temos que recuperar a população. E como é que faz isso? E para isso nós estabelecemos 3 principais prioridades. Nós temos que criar emprego para fixar a população, mas ao mesmo tempo, e já lá irei, porque esse é um aspecto mais facilmente explicável, mas ao mesmo tempo nós temos que criar mais 2 coisas. O município tinha que ser um parceiro para os seus cidadãos.
não é só a questão do emprego que conta também aquilo que o município é capaz de oferecer a quem lá vive. Há um conjunto de serviços, a qual eu chamei uma nova geração de políticas autárquicas, em que o município pode propor aos seus cidadãos, num compromisso de confiança com eles, e que no final do mês, um cidadão de Amarante possa dizer: bom, eu por viver em Amarante tenho um rendimento superior a 50 euros mensais do que se vivesse no concelho de Marcanavezes, na Fiel, de Felgueiras, enfim, de Baião. E foi esse foi um pilar que eu sempre tive muito importante, porque nós podemos centrar a atividade na vida das pessoas, ajudá-las, o município tem mesmo este compromisso de confiança, e facilitar para que as pessoas queiram aqui fixar-se. E depois havia um terceiro pilar, que era o da qualidade de vida. O município tem que conseguir dispor de qualidade para que as pessoas aqui se possam localizar. Eu começaria por falar das propostas, porque acho que é mais interessante neste segundo pilar. O pilar daquelas nova geração de políticas autárquicas que eu queria que houvesse em Amarante. Era imprescindível para nós que o município tivesse, por exemplo, apoios à natalidade. Em Amarante hoje não existe. Nascem 300 crianças em Amarante. Se nós queremos resolver o problema da nossa democracia, nós temos que rapidamente apoiar aqueles que queiram aqui ter filhos. Isto não quer dizer que ninguém vai ter filhos porque nós oferecemos um vale de 500 euros. É verdade, não é por isso que alguém tem uma decisão de ter filhos ou não. Mas nós queremos que isto também se tornasse um projeto mais estrutural. Reparem, quando eu digo que nós queremos ter um apoio à natalidade, não é um apoio à natalidade por si. É dizer aos amarantinos que terão um vale que será descontado para usar no comércio tradicional ou farmácias. Aquilo que eu quero é que tudo que o município possa fazer tenha efeitos multiplicativos no território. Nós não estamos a ajudar a população diretamente, com o vale, mas estamos também diretamente a ajudar o nosso comércio tradicional, porque é lá, lá única e exclusivamente, o comércio tradicional e farmácias que poderá ser usado. E do ponto de vista da justiça social, isto também é um efeito diferenciador. Como falámos há pouco, eu tenho uma filha de 2 anos e uma filha a caminho. E felizmente eu tive a possibilidade de administrar um conjunto de vacinas extra Plano Nacional de Vacinação, que se tivesse os rendimentos médios que há na nossa região, com um poder de compra inferior à média nacional, teria muita dificuldade em o poder fazer. E, portanto, este vale pode até servir para isso, para dar mais igualdade dentro do nosso território. Depois entendíamos que era importante o município caminhar sempre lado a lado no compromisso com a sua população. Quem quer construir a sua casa em Amarante? Em Amarante é um calvário construir uma habitação. Os processos ficam parados 2, 3 anos em licenciamento. Nós temos de ter aqui um novo compromisso. Quem quer construir em Amarante tem que construir rapidamente e com o valor mais baixo da região. Nós temos que reduzir as nossas taxas. Quem quer construir a sua casa em Amarante, o município tem que ser um parceiro. E, em particular, aqui reside uma grande diferença, e com coragem que nós a queremos apresentar, nós temos de saber distinguir entre o centro da cidade de Amarante ou o lugar de Morgido. Nós temos de ser capazes de dizer territórios de baixa densidade, onde os prolongamentos do Estado estão a falhar sucessivamente porque a população saiu. Nós temos que dizer que nesses sítios quem quer construir uma casa não pode pagar taxas. Tem que haver uma taxa moderadora de entrada. No fundo é captar. É dizer às pessoas, para quem aqui já quer construir a sua habitação, nós não podemos dificultar. E aí depois há questões pontuais de PDM que temos que adaptar, porque há muitas vezes famílias que podem ter aquele terreno em particular, porque é de família para construir, mas coisas estão impedidas. Enfim, tem que haver aqui alguns ajustes deste compromisso geracional do município para que as pessoas fiquem no nosso território. Depois na escola. A escola era essencial. Eu verifiquei uma coisa em Amarante que desconhecia, confesso. Amarante tinha oferta diferente de prolongamento de horário nas diferentes freguesias do concelho. A componente de horário, o alargamento do horário das escolas é uma coisa fundamental para as famílias, é pela retaguarda familiar que permite a quem não a tem. A escola é muitas vezes esse tampão, porque infelizmente nós trabalhamos horas a mais e portanto precisamos que as nossas crianças estejam na escola. Não é só trabalhar horas a mais, há empregos agora novos, serviços novos. Exatamente, que não são totalmente compatíveis com os horários escolares. E aquilo que eu verifiquei é que havia escolas em Amarante onde havia ofertas de prolongamento de horário, outras em que não havia. Havia escolas onde, havendo esse prolongamento de horário, não tinha nenhum tipo de enriquecimento curricular. Basicamente, e com todo respeito, era uma pessoa que estava a olhar pelas crianças. É melhor que nada. Se me perguntar é melhor que nada, é, efetivamente, mas não é isso que eu quero para o concelho. E havia escolas onde havia um enriquecimento curricular. O curioso é que esse valor era pago pelos próprios pais. E mais curioso essencialmente era pago pelas pessoas que menos possibilidades têm. Porque quem tem mais possibilidades colocava os seus filhos em outras atividades extracurriculares fora da escola. E, portanto, aquilo que nós quisemos fazer foi estrutural. Foi mais um compromisso de confiança com os cidadãos amarantinos. Nós queremos uniformizar o enriquecimento curricular,
Queremos que haja verdadeiramente uma estratégia de enriquecimento curricular no prolongamento do horário. E Tudo isso com critérios, não é? Com critérios criados. E gratuitos para a população. Queremos que seja gratuito para a população. Mas queremos com isso também alavancar uma dinâmica de desenvolvimento, quer cultural, quer desportivo do nosso concelho. Nós temos inúmeras associações no nosso território. Eu quero protocolar com elas compromissos de confiança. Eu quero que esse enriquecimento curricular possa ser feito pelas nossas entidades. Os nossos ranchos folclóricos, que felizmente em Amarante têm uma expressão muito forte, têm todas as condições para eles próprios promover as artes e os ofícios tradicionais do rancho folclórico junto às nossas crianças. Eu prefiro, em vez de dar a política do cheque a uma associação, eu prefiro fazer um protocolo, um contrato com eles, em que eles recebem uma dotação financeira, mas têm uma contrapartida à sociedade. Eu tenho dito isto. Comigo, com as associações, não haverá lei do cheque, haverá contratos, protocolos. E as entidades também querem isso, principalmente as que mais trabalham, porque sabem que muitas vezes pagam o justo pelo pecador. Mas isto dá também para nós desenvolvermos desportivamente o concelho. Amarante tem um déficit de modalidades esportivas que nós conseguimos praticar. Contam-se pelos dedos de duas mãos a diversidade desportiva do nosso concelho. É pequena. Nós não temos hóquei patins e já nem vou à vertente do masculino e feminino. Mas não tem porquê? Porque falta de infraestruturas? Também falta cobertura de infraestruturas, mas também falta uma coisa importante. Tem que ser um município a dar este primeiro impulso. Nós temos, a motivar. Nós temos excelentes profissionais de Amarante, por exemplo, na área do handball, que estão a fazer projetos interessantíssimos em concelhos vizinhos e até na seleção nacional. Nós temos é conseguir trazer essas pessoas para começar a desenvolver mais diversidade de modalidades no nosso concelho. E este enriquecimento curricular pode precisamente ser umas bases para lançar este mesmo desenvolvimento. Portanto, aquilo que nós queremos fazer é identificar debilidades e respostas novas que nós vamos dar à população, mas que ao mesmo tempo isso traga um retorno de médio e longo prazo no desenvolvimento do concelho. E queremos continuar por aí fora. As refeições escolares gratuitas, quer no pré-escolar, quer no primeiro ciclo, porque é este... Neste momento isso é gratuito? Não é. Neste momento a única parte que é comparticipada é pelo Poder Central, as refeições ao escalão A e metade do escalão B. Mas nós entendemos que isto é mesmo importante que nós possamos ter aqui esse mesmo financiamento por parte do município, sem nenhuma discriminação. Na escola pública é importante, eu defendo que a escola pública deve ser gratuita para todos, seja o filho da pessoa mais rica ou da pessoa mais pobre. E quando entramos lá dentro, todos têm que estar igual. Eu não quero que esteja uma pessoa com a refeição que é paga porque tem um escalão e outra pessoa que não tem porque não tem, e que aí comece logo, a desigualdade social começa logo desde aí. Portanto, esse é um compromisso que o município pode mesmo fazer, até porque, sejamos honestos, nós não estamos a financiar pessoas ricas, estamos mesmo a financiar a classe média. Portanto, estas medidas incidem essencialmente na classe média. Depois quisemos também chegar aos escalões mais velhos, aos nossos idosos e doentes crónicos. Eu assumi um compromisso que o município iria ter um fundo para comparticipar a medicação a doentes crónicos, porque infelizmente já padecem de uma doença que o acompanha para a vida e que, portanto, terão sempre uma despesa fixa com a sua medicação, mas também queria que os nossos idosos pudessem beneficiar disso. Obviamente, aqui com um muito maior peso relativamente àquilo que é os rendimentos disponíveis dos agregados familiares, evidentemente. Mas não só por aí. Eu aqui, se me permites, que há dias fazia um porta a porta numa freguesia, na freguesia de Mancelos, e falava com uma senhora numa casa. E eu dizia-lhe que nós iríamos ter esse plano de apoio aos medicamentos. Aí caminhámos mais uns metros e passou uma senhora, estava a atravessar a estrada, e eu desloquei-me a ela para lhe entregar um panfleto. E ela disse: você já falou comigo, você já falou comigo ali naquela casa. E eu disse: mas eu quero mesmo convencê-la, e por isso é que ele vem dar outro panfleto. E a senhora dizia: mas se calhar convenceu. Porque eu venho de casa da minha irmã dizer que o candidato do PS está aqui a dizer que em função dos rendimentos vai financiar os medicamentos da população idosa. Eu gostava de perguntar, ela tem uma pensão de 280 euros. Ela está incluída nas pessoas que vocês vão financiar? E de facto, a justiça desta proposta está precisamente neste exemplo. Mas também quero dizer que eu quero ir muito mais além. Esta medida, quando a desenhamos, não é para responder às necessidades de emergência. O que é que são 10 euros para o município e o que é que são 10 euros para aquela pessoa? Não é essa uma necessidade que nós temos que resolver de emergência. Mas eu quero dizer mais, é um pacto de confiança com os amarantinos. As pessoas que hoje são idosas são pessoas que viveram em Amarante, cultivaram as nossas associações, as nossas IPSS, as associações recreativas, desportivas e culturais, que têm um papel fundamental no desenvolvimento do nosso sentido de comunidade. Amarante é uma terra onde muita gente está imigrada, em que os nossos imigrantes regressam em agosto. E são estas associações que os recebem, que estão de braços abertos, que ganham aí as suas receitas para o resto das suas atividades. E aquilo que eu quero dizer aos amarantinos
agora que chegaram à sua idade, do seu descanso, à sua reforma, que o município quer também esse pago de confiança. Não vamos devolver aquilo que eles deram durante anos ao nosso Conselho, no associativismo, nas associações, nas coletividades. Não é o trabalho que eles fizeram nas suas empresas, é o trabalho que fizeram para o município, Para a comunidade. para a comunidade. E, portanto, esse é um compromisso de olhos nos olhos com os amarantinos. É mesmo aquilo que nós queremos fazer, é um compromisso. E, portanto, era aqui neste eixo que eu gostava muito de trazer e que procuro trazer sempre a debate. Acho que hoje o que eu quero é que o município de Amarante seja mesmo um parceiro dos seus cidadãos, com uma nova geração de políticas autárquicas, que ao final do mês um amarantino possa dizer: o meu salário no concelho vizinho seria o mesmo, mas aqui em Amarante o município está ao meu lado e compensa mais eu estar aqui. Eu vi que fez uma caminhada pela linha do Tâmega. Acha essencial que o comboio chegue outra vez a Amarante? Sim, o projeto da linha do Tâmega é um projeto pelo qual eu sou apaixonado. E sou apaixonado porque os desafios do futuro passam pela ferrovia. Aliás, eu saúdo os municípios da linha de Sousa, que querem construir a nova linha de Sousa, porque ela nunca existiu. Mas também sabe que chamaram um bocadinho alucinado ao Humberto Brito quando ele passou por isso. isso. Eu acho que um político que não seja sonhador, eu até escolhi o tema, eu escolhi mesmo o slogan da minha candidatura, é Amarante como imaginamos, porque se nada for sonhado, nós nunca chegamos lá. Nós nunca nos propusermos a fazer o máximo, nós nunca chegamos lá. Eu recordo, no outro dia alguém me contava uma história, até apresentava um artigo do jornal do metro do Porto, que diziam que era o metro de papel. Uma notícia de 95 a dizer que quando se propunha o metro do Porto, que era o metro de papel. E os argumentos eram que nem havia máquinas com capacidade para... Sim, porque era uma terra muito rochosa. Que era muito dura, que nenhuma máquina conseguia triturar o granito do Porto. Esse era o argumentário que era usado. A verdade é que nós hoje temos a linha do metro e não há nenhum tipo desse problema. E, portanto, esse discurso que isto não é fantasia, não. O discurso é real. É real porque hoje o país passou a investir novamente na ferrovia, uma mudança de paradigma. Seja o país, seja a União Europeia, percebeu que muitos dos fundos estruturais já não são para os investimentos das estradas. Estamos mesmo só a fazer aquelas pavimentações, as chamadas do último quilómetro, aquelas últimas ligações, e a aposta está a ser a ferrovia. Nós precisamos modernizar a nossa ferrovia. E numa altura em que o país voltou a investir na ferrovia, é quando o município de Amarante desiste, deixa cair essa bandeira, ou melhor, só atrás, em vésperas de eleições. Eu acho que nós temos que fazer muito mais do que isso. Amarante já ganhou muito, recentemente, com a ferrovia. Nós temos a eletrificação da linha do Douro, que passa em Vila Mear. Vila Mear tinha um problema crónico, passavam comboios em Vila Mear, mas não paravam. Pois. A Vila Mear tinha comboio, não parava. Hoje, a Vila Mear tem comboios eletrificados a passar quase de meia hora nos principais horários, em menos de meia hora nos principais horários, e é uma medida extraordinária que hoje permite, ainda por cima com parte. Com o passe, não é? Exatamente, com o plano de apoio à redução tarifária. É isso. Isto veio revolucionar. Eu tenho disse até nessa iniciativa da linha do Tâmega, que daqui a uns anos a política precisa muitas vezes de tempo para que se dê valor aos nossos dirigentes políticos. E eu acho que o António Costa ficará conhecido pela política revolucionária nos transportes, seja a Metro do Porto e a Carris ter passado para a gestão, e a STCP também. E a STCP para a gestão municipal, quer o programa de redução tarifária que permitiu nós hoje, enfim, eu costumava dar este exemplo de uma pessoa de Lousada ou de Marca Naveses, poder ir, ter uma poupança de quase 100 euros mensais no seu passo para ir para a Metropolitana de Porto trabalhar. Sim. E, portanto, Amarante não pode estamos a falar quanto tempo? De Vila Mear a Porto São Bento, quanto tempo? Sabe quanto tempo é? Demora à volta de 45, 50 minutos. Mais 55 a 55 minutos. E o que nós podemos fazer no centro de Amarante é precisamente trazer esta centralidade do comboio para o centro da cidade, que é imprescindível para nós podermos ter aqui mais um eixo estruturante de desenvolvimento. E Amarante precisa mesmo dessa ligação rodoviária, que a concretizar-se, enfim, é um trajeto de 10 km, que nos coloca rapidamente na linha do Douro, rapidamente na Metropolitana do Porto, e portanto seria uma mais-valia para os nossos estudantes, mas também para os nossos trabalhadores. Não só, e também para drenar ao contrário. Digo sempre isto: o comboio não é para levar as pessoas de Amarante para o Porto, é também para trazer as pessoas do Porto para Amarante, e nós até do ponto de vista turístico, o nosso turismo em Amarante é um turismo de curta duração. Nós temos um índice de retenção de noites do turista baixo, e sabemos que baixo, mas dos mais altos da região, diga-se.
Mas é um turismo de 2, 3 dias, não é? Exatamente, 2, 3 dias já, é bom. já o Porto tem essa dificuldade, mas nós temos que conseguir com que aqueles que vêm do Porto e que vão para o Douro tenham mais um instrumento para chegar a Amarante. E esse prolongamento da linha do Tâmega é mais uma oportunidade para isso e para o desenvolvimento económico das nossas empresas. Enfim, temos o parque aquático que valorizaria muito também com essa ligação ferroviária. Portanto, há aqui todo um eixo que nós poderíamos desenvolver Amarante. Agora, se me perguntarem, é um compromisso que não depende da autarquia, Claro. até porque eu defendo mesmo a eletrificação, a linha eletrificada, incluída na rede ferroviária nacional. Não me importa, até digo sempre isto com muita franqueza, não me importa que a linha dê prejuízo, porque haverá outras linhas no cômputo da CP que dão lucro. A linha de norte dá lucro. Portanto, tem que haver este serviço. O Estado tem que fazer um compromisso com os seus cidadãos. Senão nós só tínhamos a ligação Porto-Lisboa e não tínhamos quase mais nada no país. E tanto é que é um serviço público. É um serviço público e pago com os impostos de todos. E, portanto, nós não podemos ficar de fora desta luta, que é para nós mais fácil do que para os municípios de Sousa. É mais fácil reabrir uma linha que já esteve aberta já está do lá que criar o uma linha projeto. nova. E, portanto, tenho muita pena que nesta fase do Plano de Recuperação e Resiliência, que não tenha tido um autarca em Amarante firme na convicção de defender a linha do Tâmega. Tenho muita pena disso. Em questões de mobilidade na cidade, acha que, neste momento, tem obras, né, como quase todos os concelhos aí de Portugal, mas acha que tem que se olhar para aquilo de outra forma? Ou o trabalho que está a ser feito? Há trabalho feito nesse. Há muito a fazer no domínios da mobilidade em Amarante. Desde logo do ponto de vista... E outra pergunta que eu queria fazer, Hugo, desculpe. Se é uma cidade já inclusiva? Não é. Longe disso. E teremos muito mais dificuldades do que os municípios têm que ser. Acho que temos que caminhar mais rapidamente. Pela parte histórica que tem a pela cidade. parte histórica, pelo relevo. Enfim, temos muita... É uma cidade que exige muitos desafios nesse domínio. Agora há muito mais que podia fazer. No outro dia vi uma intervenção acabada de fazer e que não tinha mobilidade assegurada, uma reabilitação. Portanto, esses erros Acha não que se pode cometer. Quando vão fazer novos projetos, ainda não pensam... Há alguns projetos interessantes para o centro da cidade, para nivelar melhor a cidade. Há alguns projetos interessantes, mas no cômputo das intervenções não tem sido uma prioridade. Amarante, do ponto de vista da mobilidade, tem alguns problemas ainda estruturais para ser resolvidos. Desde logo, a rede de transportes, que é ineficiente, claramente. Nós fizemos ainda recentemente um concurso novo para os transportes e ele continuará a ser ineficiente, porque em Amarante, com territórios de baixa densidade que tem, nós hoje temos que passar para um novo paradigma do transporte a pedido. Isso não foi contemplado. E, portanto, continuaremos a ter uma rede de transportes assente no transporte escolar, que serve mal no período de aulas e não serve rigorosamente nada no período fora de aulas. E, do ponto de vista da mobilidade, temos este primeiro problema da mobilidade de transportes públicos dentro do próprio concelho. Em segundo lugar, temos um segundo problema. A requalificação das nossas estradas. A rede viária de Amarante está em mau estado de conservação, fruto de um desinvestimento ao longo dos últimos 8 anos que foi feito. Era sempre uma prioridade do Partido Socialista a rede viária, hoje não o é. É uma preocupação apenas em ano de eleições. E a rede viária não é compatível, o desgaste da rede viária municipal num concelho que é disperso e grande como é o concelho de Amarante. É um concelho que é difícil, diga-se, de ter a rede viária em bom estado, diga-se com toda a honestidade, nós temos de ser honestos, é difícil em Amarante de ter uma rede viária com qualidade. Pela área geográfica. Pela dispersão geográfica que nós temos. Enfim, nós temos que fazer muitas vezes. Estive recentemente em Covelo do Monte, em que para chegar lá nós temos que ter quilómetros e quilómetros de estrada em que não passa por nenhuma casa, mas aquela população tem que ser servida. Mas a verdade é que se nós pensarmos só na requalificação das nossas estradas como um calendário eleitoral, só na véspera de eleições é que nós as fazemos, efetivamente nós nunca conseguimos estar ao mesmo ritmo ou a melhorar aquilo que devíamos melhorar. Portanto, esse é o segundo problema relativamente à nossa mobilidade. Um terceiro é o centro da cidade, onde nós temos que ter aqui um desafio de futuro. Nós temos que reduzir o número de carros dentro do centro da cidade, em particular nos períodos de verão e em determinadas horas. Eu não sou fundamentalista, nos períodos de inverno não se justifica, até porque eu já vivi mesmo no centro histórico e sei que não se justifica cortes de trânsito muito significativos, porque não há o mesmo fluxo no centro da cidade, mas nós temos que caminhar muito mais para que no centro da cidade de Amarante a prioridade seja o peão e não o automóvel. Nós temos ali um problema grave para resolver, a ponte de São Gonçalo, e portanto aqui exige que se pense em formas alternativas para melhorar a mobilidade no centro histórico, sendo certo que o caminho terá que ser, eu esse não fujo, o caminho terá que ser em termos menos carros no centro da cidade.
Eu lembro que o atual Presidente de Câmara, quando foi eleito, tinha um discurso que era preciso ter mais carros no centro da cidade. Eu não acredito nessa visão. Amarante, até por aquilo que é do ponto de vista do turismo, por aquilo que é pelo seu Mas património. não vai tirar clientes ao comércio, por exemplo? Se nós fizermos as coisas planeadas e bem pensadas, nós vamos fortalecer o nosso comércio local e não prejudicá-lo. Além disso, parques de estacionamento. É importante encontrarmos parques de estacionamento, e aqui eu tenho uma divergência com o atual Presidente de Câmara. Eu acho que as margens do rio não são parques de estacionamento, são mesmo espaços para nós fomentarmos o nosso turismo, para nós termos mais instrumentos para atrair pessoas, para valorizar o nosso turismo de natureza. Temos que encontrar soluções de estacionamento modernas, mas que não sejam as margens do rio. Muito bem. Na parte de saúde, Amarante tem uma extensão do centro hospitalar de Miguel Sousa. Satisfaz? Não satisfaz. Nós, do ponto de vista da saúde, temos os amarantinos sentem uma enorme mágoa. Nós temos um hospital novo, com excelentes condições, embora isso também me alegra, saber que o mais difícil está feito é termos um hospital, mas não temos um hospital com as valências de proximidade que nós precisaríamos. Os amarantinos estavam habituados a um hospital de São Gonçalo, que tinha um conjunto de serviços que hoje não encontram no novo hospital. E não encontram porque o hospital também foi construído para ser uma coisa diferente, para ser um hospital de ambulatório. Mas aquilo que era o programa funcional com que foi desenvolvido, hoje ainda não está cumprido. E não estando cumprido, os amarantinos estão em claros prejuízo. Eu não tenho problema nenhum em ouvir, enquanto amarantino, ao centro hospitalar a Penafiel, um conjunto de especialidades médicas. O futuro é isso. As deslocações não são grandes, por assim dizer. Aliás, nós temos a garantia que toda a gente consegue fazer essa deslocação e ter transportes para que as pessoas consigam fazer. Mas também acho que o sentido contrário também tem que existir. Também tem que haver fluxos de pessoas, quer Paredes, quer Penafiel, a deslocar-se também a Amarante para um conjunto de outras especialidades. Nós não podemos concentrar, não podemos ter o hospital de Penafiel, Padre Américo, completamente sobrelotado e ter um hospital vazio, com áreas vazias que podiam ser aproveitadas. E, portanto, nós temos que reivindicar mais e melhores condições para o Hospital de Amarante. Também acho que há desafios que nós podemos traçar. E há dois em particular que eu enquanto autarca, eu gostaria de ter. Um primeiro, acho que nós precisávamos de uma nova viatura de emergência médica na região de Miguel Sousa. A única é daqui. É única, e é a zona EPMER que tem o maior raio de intervenção do país. E estamos aqui a falar de uma área muito, muito populacional, com uma grande área populacional e muito dispersa. E nós precisamos de uma segunda BMER. Eu gostaria que essa segunda BMER pudesse estar localizada precisamente no Hospital de Amarante. Mas também acho que era importante nós também procurarmos fazer uma aproximação às instituições de ensino para que o Hospital de Amarante pudesse também entrar na rede de ensino. Em particular, nós vamos estar de olho bem aberto às oportunidades para a futura criação ou alargamento, até porque já existe no setor privado da área da medicina, onde Amarante tinha oportunidades únicas de poder, porque tem área no hospital, mas valorizar ali um cluster de desenvolvimento na área da saúde. Enfim, já há muito tempo dizia, quando se falava do Infarmed da Vipa Norte, que Amarante tinha que estar logo atento a essas oportunidades. Não se concretizou, mas nós temos que estar sempre a ambicionar aquilo que podem ser oportunidades de desenvolvimento para o nosso território. E acho que a área da saúde, mas a nível de centro de saúde, a rede de centro de saúde está bem distribuída? A rede de saúde está melhor distribuída. Não temos a centro de saúde com as condições que nós devíamos ter. Em particular, temos uma extensão de centro de saúde importante em Jazente, que não está aberta há muito tempo e que nós temos que procurar reabrir, que a pandemia também serviu para ela permanecer encerrada, mas que é uma necessidade de ser aberta, obviamente com mais condições físicas do que aquelas que tem. E também devo dizer que, embora isso seja uma responsabilidade do Poder Central, eu, enquanto autarca, não me importo de me substituir ao Poder Central para ter mais serviços no meu concelho. É do PS, o governo é do PS. Se tiver aqui... O governo é do PS, mas nem que fosse outro. Aquilo que eu digo, obviamente, que terei sempre mais capacidade reivindicativa dentro de pessoas que eu possa conhecer mais, evidentemente. Mas mesmo que não fosse da mesma cor política, há um compromisso que eu digo sempre. O Estado para o cidadão comum não é o governo em Lisboa ou a Câmara Municipal, é o Estado. E, portanto, se um Presidente de Câmara quiser ter serviços no seu concelho, hoje sabe que é muito mais fácil de ser ele muitas vezes a tomar a iniciativa do que estar à espera que um governante que tem 308 concelhos para gerir prioridades o possa fazer. E, portanto, aquilo que eu digo sempre é serviços de saúde,
terão sempre comigo, a Presidente de Câmara, como parceiro para financiar ou a totalidade ou uma parte dessas mesmas intervenções. O mesmo na área da segurança, para as instalações, em particular da GNR em Vila Meá, que é necessária uma nova instalação. Eu digo sempre, eu não me importo de substituir ao Estado. Quando falamos de Vila Meá, do Zona do Comboio, já devíamos ter um parque de estacionamento. Ainda não há. Ainda não há. Há um mini parque de estacionamento que a Junta de Freguesia alugou à Infraestruturas de Portugal e que é a Junta de Freguesia que está a pagar a renda. Não é a Câmara Municipal. E, portanto, dizer depois, em véspera de eleições, isso é responsabilidade do Governo, comigo não é. É uma responsabilidade do Estado. E se para eu fixar serviços em Amarante, eu preciso de investir dinheiro dos municípios de Amarante, então vamos fazê-lo. Porque há uma coisa que acontece, se eu não tiver um parque de estacionamento em Vila Meá, a estação não ganha centralidade. As pessoas só vão apanhar o comboio onde tem um sítio para pousar o seu carro. Se não pousarem, vão apanhar em Caído, vão apanhar para o Mar Canaveses. E quando se vai contar o fluxo de transportes, começa-se a achar esta é que é a estação central. Então é nesta que vão parar mais comboios, esta vamos suprir, é uma ligação direta, já não para nesta. E, portanto, um autarca tem que estar sempre preocupado com isto. Não adianta dizer isto é uma responsabilidade do Estado, porque se fizer isso, outro município ao lado vai apanhar essa oportunidade. E nós perdemos. Nós hoje temos que competir também com os municípios. Estamos a competir com os municípios que estão à nossa volta. Se nós não fizermos, outros farão. Há um programa novo da estratégia local, de habitação local. Amarante não foge à regra. Está a especulação imobiliária aqui na região está cada vez mais alta. Há falta de mercado de arrendamento. Há muita falta disso. Acha que é de aproveitar essa estratégia que o Governo... Sim, é uma medida extraordinária do Governo. Que era o primeiro direito, que depois foi se transformando num programa mais robusto, que era com o arrendamento acessível, para resolver um problema de habitação no nosso país. Contrariamente ao que nós achamos, o nosso país tem um déficit de habitação pública muito baixo. Nós temos valores de habitação pública muito mais baixos do que países que nós estamos habituados a achá-los como muito mais liberais. Mas a privada que aumenta, não é? A privada aumenta muito. E, portanto, nós temos que resolver e solucionar este problema, porque hoje, em Amarante, é difícil aceder ao mercado de arrendamento. Muito difícil. Em primeiro lugar, porque não havendo os preços aumentam e o poder de compra não tem acompanhado esses mesmos aumentos. E, portanto, nós temos que olhar isto de uma forma muito, muito séria e muito transversal. A Amarante já aprovou uma estratégia local de habitação. Foi feita com base num estudo, ouvindo algumas entidades, mas que esqueceu um domínio importante. Esqueceu a nossa responsabilidade de poder aumentar a nova habitação pública no concelho. No outro dia, com alguma justiça, nem fui eu que lancei esse tema, até foram outros partidos que num debate lançaram esse tema. Nos últimos 15 anos, não há construção de habitação pública no concelho de Amarante. Então, se calhar nós temos que repensar se nós não temos no âmbito desta estratégia de também pensar, quer com o tecido cooperativo, desenvolvermos aqui outros modelos de parceria para que possa crescer mais habitação a custos acessíveis no nosso concelho. E mais do que isso, também devemos ser inteligentes. Amarante precisa de áreas de crescimento urbano. Nós temos que enfrentar isso sem tabus. A cidade de Amarante temos que fazer revisões ao PDM porque nós precisamos de construir áreas onde a cidade possa crescer. Nós precisamos de abrir a cidade em alguns eixos. Aí nós temos que fazer aqui uma coisa inteligente, que é aqueles que estiverem disponíveis para construir numa determinada área, nós podemos fazer aqui um contrato também para que alguns desses imóveis, mediante algumas contrapartidas, quer no aumento de cotas, quer outras, podermos ter aqui um conjunto de habitações que possam ser colocados no mercado a custos controlados. E, portanto, temos que aproveitar essas oportunidades, porque haverá fundos disponíveis. Neste momento não há nada construído, não há? Não, neste momento há, no âmbito do programa Primeiro Direito Não, ou da Estratégia Local de Habitação, estão neste momento a decorrer uma requalificação de um bairro em Amarante, que já decorre há muitos anos, há cerca de 4 anos, umas obras que se arrastam muito, de uma população mais idosa que está constantemente sobre obras, enfim, é um arranjo, tem as suas virtudes, é positivo. A forma como está feito, enfim, tem algumas debilidades, não foi feito a pensar nas pessoas que lá viviam, foi feito a pensar numa outra realidade de gabinete e não de quem estivesse lá do território. É uma requalificação que não serve bem o interesse daquela população, mas se me perguntarem no fim se ficará melhor do que o que estava, obviamente que ficará, mas podíamos ter feito muito melhor. Muito bem. Na área da cultura, toda a gente conhece o importantíssimo. MIM, o Festival MIM, foi lá feito, agora aqui a pandemia também, isso temos que dar aqui um bocado de desconto, que alterou os planos todos, não é? Toda a gente. Mas Amarante, quando se olha para aqueles jardins, para aquele parque ali à beira do Tâmega, aquilo é cultura, não é? Património
É verdade. O património natural. Somos uns privilegiados. Aquilo é cultura, nós enchemos Somos cultura. privilegiados. O caminho está certo ou o seu caminho que apresentava era outro? Não, o caminho não está certo na área cultural, porque a área cultural tem que servir muito mais de alavanca para o Conselho. Nós temos de saber valorizar Amadeu Sousa Cardoso. Nós hoje não valorizamos Amadeu Sousa Cardoso, um dos principais nomes da cultura portuguesa e internacional, que nós não conseguimos valorizar. O Museu Municipal não sofreu nenhuma obra de beneficiação em 8 anos, quando nós precisamos estar a fazer crescer o museu. Eu ando há 8 anos a ouvir que vamos ter um projeto para alargar o Museu Municipal, que não cresce. Continuamos a ter exatamente as mesmas iniciativas que tínhamos sobre o Amadeu. É o Prémio Amadeu Sousa Cardoso de 2 em 2 anos. Não tivemos a ambição de fazer mais. Nós passamos uma efeméride importantíssima com os 100 anos do Amadeu, que nós tínhamos de ter aproveitado, mas não, deixamos passar ao lado. Não estamos a capitalizar aquilo que nós já tínhamos trazido para o Conselho, a sede da Orquestra do Norte. Andamos sempre com problemas estruturais, sem resolver os problemas estruturais de algo que já está hoje implementado. Eu lembro-me que no passado, quando assistia a um concerto da Orquestra do Norte, era no Salão da Câmara Municipal, com meia dúzia de pessoas. Hoje, nos claustros, na igreja do Mosteiro de São Gonçalo, à hora começa, as portas fecham-se e a plateia está cheia. O público educou-se. Portanto, este trabalho que foi feito tinha que ser continuado. O Centro Cultural de Amarante continua a ser a instituição de referência, não foram criadas outras. Aliás, deixamos construir nos únicos terrenos contíguos ao espaço. Podiam dar para o Centro Cultural crescer, que era mais um equipamento importantíssimo, uma associação importantíssima que nós temos como parceiro para o desenvolvimento do Conselho. Deixamos construir um edifício habitacional na zona que podia crescer o nosso Centro Cultural. Portanto, fomos perdendo aqui alguns eixos importantes que podíamos ter feito. Há 8 anos atrás tínhamos um projeto já feito e executado, que surgiu de um concurso de ideias para recuperar o nosso cineteatro. 8 anos depois, ainda estamos a finalizar a sua construção, se ainda vai demorar mais meio ano ou mais 8 meses. E, portanto, fizemos reformulações ao projeto que hoje, o equipamento conforme está a ser construído, já não serve às entidades de Amarante. Hoje construímos o equipamento sem o fosso da orquestra, quando temos uma orquestra no nosso concelho. Portanto, as coisas foram feitas de forma muito desgarrada, sem estratégia de desenvolvimento. Agarrados a um festival mimo, enfim, que tem efeito mediático, traz pessoas a Amarante, mas também tem um custo muito elevado para o Conselho, que no final desse fim de semana desaparece e sem retorno. Eu gostaria que a Amarante tivesse uma visão diferente. Não tenho problema nenhum que nós gastemos uma quantia avultada do nosso orçamento na promoção cultural. Agora, temos que procurar é criar aqui formas para que o nosso tecido cultural também se desenvolva. Por exemplo, gostava que a Amarante tivesse um grupo de teatro que nós pudéssemos verdadeiramente apoiar, que pudesse ter um encenador a tempo inteiro, que hoje não tem. É preferível, durante o ano, nós termos estes tipos de investimento e que depois essas instituições sirvam de base para um festival de verão nosso, e temos exemplos bons no país de como esses festivais foram criados com muita inteligência, com muito trabalho. Até temos exemplos em Penafiel, a Agrival, já foi um evento que deu prejuízo, hoje é um evento que dá lucro. É sustentável. É sustentável. E, portanto, em Amarante há muito a fazer. Há muito a fazer. Não basta nós apresentarmos candidaturas para sermos património da Unesco imaterial na área da música, que é bom, essa marca, que também, diga-se, foi feita com base em tudo que existia do passado, porque não há nenhuma infraestrutura nova, mas temos que ter aqui uma ambição de fazer muito mais na área cultural e, acima de tudo, temos mesmo uma responsabilidade de fazer muito mais. Eu gostaria muito que a Amarante tivesse um campus de cultura, e se há área em que eu gostava de aproveitar todas as oportunidades para termos ensino superior, era também aqui, o ensino superior artístico. Nós temos hoje o ensino articulado, não há razão nenhuma para nós não prolongarmos até termos conservatório e aproveitarmos a oferta profissional que há na área artística para podermos ser aqui o grande polo da região nesta mesma área. Okay? Isto também é estrutural para o desenvolvimento do Conselho. Obviamente que sim. Amarante está inserida na CIM Tâmega e Sousa. Acredita na CIM. Acredita nas CIMs, não é só na CIM Tâmega e Sousa. Acredita que eles fazem, ou ainda há muito a fazer, muito trabalho a fazer? Eu acredito nas CIMs, acredito na democratização crescente de delegação de poderes, quer do Poder Central em órgãos e estruturas mais próximas, mas acho que nós devemos começar a fazer o debate se a CIM do Tâmega e Sousa, como está, serve ou não os interesses dos concelhos. Porquê? E temos de fazer este debate o quanto antes, porque nós não podemos estar sistematicamente, ano após ano,
a assistir aos conselhos mais próximos da área metropolitana do Porto a dizer que querem sair. Começamos a assistir Paredes, depois começamos a ouvir o discurso com Passos Ferreira, brevemente seremos ouvidos de Penafiel, depois viram os do Amarante, depois viram os Felgueiros, enfim. Isto é incompatível. É incompatível porque quando nós construímos a nossa rede de cuidados de saúde, temos o Hospital Padre Américo que está a paredes meias entre Paredes e Penafiel. E, portanto, é muito fácil Paredes dizer agora nós somos da área metropolitana do Porto e beneficiamos da rede de transportes e depois dizer que, relativamente ao hospital, nós beneficiamos da localização excelente que conseguimos construir com o hospital aqui em Penafiel. Ou mesmo se passa com os tribunais. Estar com o melhor da área metropolitana do Porto, mas depois dizer que um tribunal em Penafiel continua a ter muitas das competências que então deviam estar hoje centradas nos diversos tribunais da região de Tâmega e Sousa. E, portanto, eu acho que nós não podemos fugir a esse debate. Se me disserem que a existência de uma CIM no interior, nesta zona interior, enfim, a CIM do Tâmega e Sousa tem 4 distritos, conselhos de 4 distritos, é muito heterogéneo. Se me perguntarem se há mas conselhos... pode não ser bom. Pode não ser bom. Concorda comigo? Sim, concordo. Se eu acredito nesta visão, eu acho que nós devemos reduzir a dimensão desta CIM e devemos ver aqueles que podem entrar para a área metropolitana do Porto. Acho que há aqui diferenças. E não tem que ser só os concelhos do distrito do Porto, porque há outros onde se chega tão rapidamente, ou que até a ligação própria, Castelo de Paiva, tem uma ligação muito forte. Pé de Orido a Porto é muito rápido. É muito rápido. Arouca é eu demoro mais tempo a chegar a Castelo de Paiva, da Amarante a Castelo de Paiva, do que eu demoro a chegar ao Porto, ou do que alguém de Castelo de Paiva demora a chegar ao Porto. E, portanto, nós temos que repensar. E quem conhecer a realidade, quer da área metropolitana do Porto, dos concelhos que hoje já estão, se pensarmos na realidade de concelhos como São João da Madeira, como Arouca, e se os compararmos com Penafiel ou com Amarante, as heterogeneidades não são existentes. E, portanto, acho que nós devemos repensar se a área metropolitana do Porto pode ser robustecida, sendo certo que fazer sempre isto com muito cuidado e muita cautela, porque nós não são estes municípios que têm que ir para alimentar a área metropolitana do Porto. Claro mas acho que nós devemos fazer. Se o país, enfim, acho que nós devemos fazer uma reflexão enquanto país muito sobre o que é que queremos fazer destes espaços. E também as competências que tem, não é? Exatamente, embora, continuo a dizer... Um cidadão, se perguntar na rua o que é assim, eles não sabem. Não sabem. Não sabem... mas antes sabiam que era um governo civil. Um governo civil. Até porque o governo civil tinha competências muito próprias na área da proteção civil, que as pessoas se identificavam, os bombeiros, enfim, havia aqui um... Mas acha que assim, por exemplo, mesmo tem que ser, porque nós sabemos que é uma rotatividade dos presidentes de Câmara, que representam assim a presidência. Acha que devia haver um órgão com mais autonomia e mais profissional, com mais... Tem que haver passar uma mensagem diferente? Eu acredito que no futuro nós temos que passar para a eleição direta das CIMs. Se as tivermos, temos que passar para um modelo de eleição direta. E, portanto, esse caminho nós teremos necessariamente que o fazer. As CIMs são importantes para que hoje não estejamos todos a utilizar fundos comunitários para construir a mesma coisa. Mas se Felgueira já tem uma piscina olímpica, não é em Amarante que nós temos que construir uma piscina olímpica. Agora, a seguir, quando nós queremos apostar num equipamento cultural, também depois a seguir não vem dizer que tem que se fazer outro exatamente igual noutros concelhos. Portanto, a CIM pode ter aqui um aspecto importante agregador, como na formação profissional, enfim. Como nos apoios também a empresas? Exatamente, pode ter aqui uma estrutura muito, muito relevante. Por exemplo, você acredita que assim, com o novo canal, eu tive que me chatear para... Acredita nisso? Que foi preciso eu ter que me chatear, dizer assim, levantar-me o dedo do ar e dizer, nós também estamos cá. Agora sim, agora eles temos uma boa relação. Às vezes o Paulo Lopes tem... Mas não é necessário. Sim, os órgãos, esta ligação aos órgãos regionais é importante, até porque o contexto, o âmbito territorial é exatamente o mesmo e essa ligação é importante. Hugo, já passou uma hora. Ficávamos Passou aqui rápido. mais. Ficávamos aqui Passou mais. rápido. Mas é bom sinal. É bom sinal. Mas eu não quero me despedir sem que você me diga quem é a sua equipa. Porque acho que isso é muito importante. É muito importante. Eu, quando aceitei este desafio, tive sempre presente que, em função dos eixos prioritários que eu queria para o Conselho de Amarante, a equipa tinha que ser construída em função disso. Não é uma escolha livre. Há muitas pessoas excelentes para nós desafiarmos para trazer para uma equipa, mas se o meu foco é resolver determinados problemas, então tenho que trazer pessoas que percebam mesmo deles. A primeira opção que fiz, número 2, é o Carlos Pereira, que foi vereador, tinha experiência autárquica de passado, foi vereador do Partido Socialista com Pelouros, e era importante para mim ter alguém que já tivesse tido essa experiência, em particular na área do ambiente e do relacionamento com os presidentes de junta, que é uma lacuna hoje que eu identifico em Amarante. Hoje em Amarante os presidentes de junta não conseguem comunicar com a Câmara Municipal. Mas era importante para mim ter pessoas com experiência do passado, que já tivessem sentido o pulso ao município.
Depois, era para mim importante, como falamos, a área da educação. Queria ter alguém da área da área da educação e também queria ter uma cobertura territorial do eixo Vila Meada, o segundo polo importante. E conseguimos encontrar a Silvia Araújo, que é professora, que é da zona de Vila Meada, e que conjugava aqui mais um pilar e tinha uma visão muito própria para a educação, com uma visão que não bem preza a nada, bem descomprometida, com uma visão de futuro. Isso agradou-me muitíssimo. Depois entendia que a pandemia veio-nos mostrar que um concelho com um forte compromisso na área social é um município mais preparado. Eu não queria abdicar de ter alguém da área social e desafiei outro Carlos Pereira, que era diretor da Sérgio Amarante, uma das maiores IPSS do nosso concelho, há 8 anos, que era o presidente, e que, portanto, foi também para mim um gosto podê-lo ter. E depois, é muito importante que Amarante possa captar investimento, possa ter mais força do ponto de vista do desenvolvimento, quer rural, mas de territórios de baixa densidade têm que ser também competitivos. Era preciso ter alguém que percebesse desenvolvimento local, fosse bom em desenvolvimento local. E havia um técnico no nosso concelho, o Manuel Oliveira, que tem um conhecimento amplo do nosso território, muitos anos a trabalhar na Dolman, já tinha trabalhado com um parceiro no Colás, também em Amarante, já tinha sido ele o responsável, também com enorme experiência e com muita sensibilidade para os territórios de baixa densidade, e que também o quis desafiar e que também aceitou e deu-me o privilégio de estar nesta minha equipe. E, portanto, conseguimos cobrir aqueles que eram os eixos essenciais. Há uma outra lacuna no nosso território, a parte do urbanismo, mas sendo eu também engenheiro civil, também entendia que essa podia ser uma responsabilidade que eu próprio teria que assumir, até porque tenho dito sistematicamente, o licenciamento de habitação em Amarante tem que ser feito no máximo 3 meses e, portanto, também esse é um compromisso que, se eu o assumo, que eu próprio teria que ser capaz de o implementar, pelo menos numa primeira fase. E quem é que vai ser a Assembleia Municipal? A Assembleia Municipal, a nossa candidata é Alexandra Bento, é bastonária da Ordem dos Nutricionistas, é marantina, cresceu e viveu em Amarante, foi a fundadora da Ordem dos Nutricionistas, uma mulher com uma garra tremenda. Eu costumo dizer isto, uma pessoa para criar uma ordem tem que ter muita resiliência, muita capacidade, mas uma pessoa amarantina para criar uma ordem profissional não tem que ter mais. Não tem que andar a convencer as pessoas em Lisboa. Quanto mais não seja, eu dizia sempre isto, tem sempre um prejuízo. São 4 horas para lá e 4 horas para cá de viagem. E, portanto, é uma pessoa com uma enorme capacidade, com valores pessoais muito fortes, e a figura institucional de um Presidente da Assembleia é precisamente isso. Pessoas com capacidade de diálogo, com pessoas que saibam representar o município ao mais alto nível, e tenho a certeza que a Alexandra Bento será uma grande embaixadora da Amarante, e muito me honra saber que o Partido Socialista conseguiu atrair nomes como ela para as nossas listas. É sinal que o Partido Socialista também tem uma enorme vivacidade e que encara com muita seriedade este ato eleitoral autárquico. Hugo, esta entrevista foi a segunda que veio cá, nós temos que dizer isso. A primeira foi gravada com o nosso colega Armindo Mendes, mas nós tivemos um problema com o fecheiro, que foi mesmo isso, e então tive que ser eu. Mas tive muito gosto eu também. Entrevistá-lo, muito gosto, é sempre bem-vindo. Nós já temos uma relação de proximidade, né? desde daquela altura das eleições legislativas que esteve cá. É deputado, nós acompanhamos também muitas vezes, mas pouco. Ainda temos que dar mais voz aí ao Carvalho. Desejo-lhe muito boa sorte. Muito boa sorte para a sua caminhada. E dou-lhes os parabéns pela atitude que teve, que é, ok, a minha terra precisa de mim, eu estou cá. E isso é fundamental, e não desista da política, porque nós precisamos de jovens com ideias novas e frescas, porque eu, como costumo dizer, acho que há uma crise em políticos, não é dos políticos, há uma crise de políticos, começarem a envergar pela política, porque é necessário para a nossa democracia, porque se não ficarmos sem políticos... Assim como uma comunicação exigente, ativa, isenta, forte, como é o caso do Novo Canal, e, portanto, obrigado. Os parabéns também ao Novo Canal por este espaço. Não somos perfeitos, mas é um jornalismo de proximidade. Obviamente que conhecemos as pessoas, não podemos ser hipócritas, às vezes nós as tratarmos bem, que é o nosso caso. Nós gostamos de tratar bem as pessoas, que se sintam bem aqui, porque este programa é exatamente por isso. É passar a mensagem e depois, no dia 26, que é menos importante, votar. É importante votar porque é um direito e um dever nosso. Estes homens andam na rua, com propostas, com projetos para os nossos concelhos. Portanto, é uma questão de respeito. Mais uma vez, muito obrigado. Muito e é com este programa que é mesmo a minha última gravação. Foram mais de 3 meses a gravar aqui todos, ou melhor, convidámos todos os políticos, todos os partidos políticos para estarem cá. Muitos não foram possíveis.
acredito que não seja por má vontade deles, mas também por uma questão da gente. Nós não conseguimos mais do que hoje, a partir de amanhã, dia 14, terça-feira, começa a campanha oficial, campanha eleitoral para as autárquicas de 2021. Nova Canal não vai estar na campanha, não vamos fazer campanha, portanto já sabe que a partir de amanhã não há política no canal, mas voltamos dia 26 sim, para uma grande emissão especial, acompanhar os candidatos a votar e depois, claro, com os resultados. Quanto assim já sabe, pode ver este e outros em novanoticias.pt. Uma boa noite. Nova Canal. Sempre Novão, sempre seu.